E aí, bora tomar um café esotérico comigo? Tchim, tchim. Tchim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um café esotérico aqui na Madrugada Astral, distribuído maravilhosamente pela Vibe Mundial em parceria com a Astral TV e por todos os canais onde esta pessoa que vos fala se esparrama pela internet. Tô recebendo aqui hoje Marina de Paula Faria, maravilhosa, minha parceiraça já de muito tempo. E logo ela vai poder se apresentar melhor para você, pra gente falar sobre um projeto maravilhoso que eu já comentei aqui em outros programas, mas eu precisava apresentá-la para vocês poderem já começar a se envolver um pouquinho mais nessa reta final do ano. Afinal de contas, dezembro já tá aí naquele aquecimento de um 2026 que vai trazer muito movimento. E antes da gente desenrolar aqui esse nosso papo regado, esse café gostoso aqui da rádio, eu preciso agradecer quem ajuda o nosso café esotérico a acontecer. Inclusive, gente, rimou, e além de rimar, a nossa edição de verão do ano que vem, anota aí, galera, porque vai ser especial e a gente vai fazer o chão da chacrinha tremer. Adriano, se segura, cara, porque 1º de março de 2026 nós temos Double Anniversary. É isso, minha gente. 1 ano de café esotérico aqui na rádio em parceria com a TV e o nosso 2º aniversário de vida do ecossistema. Quer coisa mais especial? Vamos soltar fogos de artifício. Que delícia, minha gente! Meu coraçãozinho não se aguenta. E é óbvio que aí a gente já se antecipa em gratidão com a galera da Giftify Brindes, que faz os personalizados mais fandelizantes da face da Terra, com uma qualidade e pontualidade que você nem bota fé. Só vendo para acreditar, mas segue a gente lá nas redes sociais, porque aí você com certeza vai poder conferir na prática o que eu tô te falando. Além disso, Shakti.alquimia inspire bem-estar e ajude os povos ribeirinhos a terem mais dignidade e acesso lá na região amazônica com esses insumos totalmente brazucas. O incenso não tem varinha de bambu interna, ele queima inteirinho, Marina. Babado. Temos também aqui o apoio do maravilhoso Luiz Gustavo Simonini, fazendo a curadoria da lojinha de cristais do café esotérico. Para que ficar com o coração peludo, igual um kiwi? Se você pode ter o seu coração de cristal de quartzo e várias outras peças escolhidas aí a dedo pelo Gu. Beijo, querido, diretamente de BH para todo o Brasil e mundo aí com seus cristais incríveis. Tá vendo aqui o meu difusor? Penduradinho, bonitinho, de uma pérola no oceano? Sim, ele está com o Feromax da Lu Patrício, lá da Prazer com Luxo.store, que tá com catálogo de Natal, ó, para aquecer as temperaturas ainda mais debaixo dos lençóis. Quem disse que o Natal tem que ser insosso? Ele pode ser mais apimentado, né? E Papalis Editorial, gente. Olha, a Marina, inclusive, tirou aqui uma mensagem antes da gente começar e saiu a carta para ela da donzela no Oráculo dos Deuses e Deidades dos Povos Originários, dizendo assim, ó, bem pertinho: a face da juventude, do início e da descoberta. O começo de uma jornada é cheio de possibilidades. Não temas o desconhecido, pois cada passo revela novas oportunidades. A juventude não é apenas um tempo de vida, mas um estado de espírito que permite sonhar e ousar. E eu acho que a gente leva isso muito na prática, Nossa, adorei. né? E aí, por último, não menos importante, além da Papalis Editorial, que vai estar com a gente lá na Mystic Fair esse final de semana inteirinho no São Paulo Expo, não vejo a hora. Você vai ver depois o programa, mas tudo bem, tá, gente? O importante é a gente celebrar a arte dos encontros.
E o encontro que eu tenho sempre que o Luiz e a Fran vão lá em casa, deixar tudo com a manutenção, ó, nos trinks, muito bem organizadinho, é um acontecimento. Então também não esqueça de seguir a Casa Frila. Marina, apresente-se para a nossa audiência. Quem é você, baby? Quem sou eu? Na vibe mundial? Quem é você? Eu sou mais uma filha de Deus. Ai, que delícia. Somos todos deuses em ação, né? A Marina e eu, curiosidade aqui, né? A gente se conheceu nas nossas primeiras formações de Reiki, né? Lá em 1900 e alguma coisa. Não, já era 2000 e alguma coisa. Era 2000 e alguma coisa. A gente não é tão old school Era assim. quase 2000, né? Era nessa pegada aí. E aí, a gente que já tá nessa seara de autoconhecimento há muito tempo, já vivemos altas aventuras juntas. Verdade. Nesse universo ecumênico, espiritual de meu Deus. E... A gente fez mestrado de Reiki no começo juntos, em né? salas separadas, lá em Santana de Parnaíba, com a mestre Célia. Foi aí que a gente começou a nossa jornada, né? E a gente parecia da turma do terceirão, né? A gente se encontrava, e aí a gente se desencontrava, e toda vez que a gente se reencontrava, era um acontecimento seguido do outro, com muita festa, com muita energia, alegria, dores também. Já passou muita coisa, a gente já fez muita coisa junto, né? Acho que a gente gastaria só esses 30 minutos falando das coisas que a gente já fez juntos. Ah, mas aí a gente deixa, de repente, um gostinho de quero mais pra gente fazer um de peito aberto a hora dessa lá no YouTube. Mas, boa. Enquanto isso, na sala de justiça, hoje, o que você tá aprontando? Além do que a gente vai contar pra galera, que a gente vai fazer durante o recesso. Hoje eu faço mentoria em negócios de impacto, mas eu não vim falar disso hoje aqui, não. Eu vim falar de uma ferramenta de psicoterapia que eu fiz a formação numa escola chamada Coexiste, e ela chama Um Curso em Milagres. E essa é uma ferramenta baseada numa mente crística, onde eu vou simplificar, dizendo que o Curso em Milagres diz: nada que é real pode ser ameaçado. Nada que é irreal existe. E nisso está a paz de Deus, e nisso pode estar a nossa paz. Então, eu me submeti a 365 lições fazendo a formação, e depois eu passo isso para novos mentores, novas turmas de formação, para que a gente possa propagar uma mente que não está na culpa, que não está no medo, que não está na vergonha. Todos nós sofremos uma educação muito grande aqui na Matrix, pela nossa escola, pela nossa família, enfim, pelas nossas religiões. Exatamente. Tudo que esse mundo nos ensina quando pequeno é nos adaptarmos para pertencer. E a gente acaba tendo uma mentalidade de muita culpa, de medo, de vergonha. E daí um curso em milagres, ele trabalha a gente descodificar essas crenças que a gente tem em base, para poder nos permitir acessar uma mente que vibra amor e não vibra mais no medo, para que a gente consiga, enfim, viver uma vida muito mais abençoada, uma vida que não culpa, que não tá vibrando medo, morte, culpa, desespero. Enfim, seria um pouco disso. Para a gente poder expandir a consciência com um pouco mais de plenitude, vamos falar de uma forma mais sutil, onde a gente opere pelo perdão, pela compaixão, pela colaboração, assim acredito. E vocês já me viram falando sobre o milagre do riso somado a um curso em milagres, né? A gente estava conversando de bastidores dia desse, numa hora feliz que a gente fez, num open house no meu apartamentinho novo lá, né, tal. E a gente decidiu, inclusive, desmembrar o milagre do riso e um curso em milagres. Nós já tínhamos vivido juntas, ela reviveu e eu vivi pela primeira vez as 365 lições em 2020, durante a pandemia. E, gente, realmente a potência das informações que estão ali contidas em cada palavra, em cada vibração, a partir do momento que a gente coloca ali o tempero da emoção em cada lição, né?
é, é muito potente para poder dar permissão para nossa centelha divina brilhar. E vocês sabem qual que é o meu bordão, né? Que vira e mexe eu falo que eu só levanto da cama quando eu planto meus 2 pezinhos no chão e eu falo, bora brilhar, né? Então, sentir de fato essa emoção é o que a gente deseja compartilhar com vocês. E a gente vai fazer isso em aulas gravadas que a gente vai disponibilizar pela Hotmart, né? Isso, exatamente. Eu acho que uma coisa legal da gente compartilhar aqui é que antigamente, quando nós começamos a estudar essas ferramentas, e tem N ferramentas, e uma ferramenta não é melhor que a outra, que hoje a neurociência já explica a neuroplasticidade do cérebro, já explica o quanto você sorrir, mesmo em estados de dor, vai alterar a sua química cerebral e vai alterar a sua dor. Então a gente já tem comprovação de que trabalhar com foco, com fé, essas ferramentas, elas transformam. E um curso em milagres, por exemplo, trabalha o seu consciente e também vai trabalhando o seu inconsciente, porque é pouco que a gente tem de consciente. Parece que a gente tem muito no nosso dia a dia, mas a gente já sabe que a grande parte do que a gente roda na nossa vida, tá nesse subconsciente, que a gente chama de subconsciente. Então, o curso em milagres, ele vai trabalhando camadas mais profundas de nós, para que a gente possa, quando a gente estiver diante de outras ferramentas, como, vou fazer um curso de autoestima, legal, é válido, é muito válido, toda ferramenta de autocuidado é válida, mas a gente consegue acessar o que tem de bom, de automerecimento, de autoamor, que essas ferramentas trazem, porque você já trabalhou camadas daquele porão seu que você nem sabia como atuar. Então, acho que assim, trabalhar com foco, essas ferramentas que vão mudar a neuroplasticidade do nosso cérebro para que a gente possa acessar, porque tem muita prosperidade no mundo, tem muito de tudo. O universo, ele é um grande banquete. Mas o que impede as pessoas de acessar esse grande banquete? Elas estarem vibrando de acordo com a frequência que aquela coisa que elas tanto querem está. E daí essas ferramentas, elas trabalham para transformar em nível consciente, em nível subconsciente, aquelas coisas que nos impedem de acessar o melhor merecimento, o amor, as coisas de melhor que todos nós queremos para a nossa vida. Ou seja, gente, às vezes a gente tem um banquete maravilhoso diante de nós, porém, o nosso repertório de vida, desde a mais tenra infância, inclusive o ancestral que vibra no nosso DNA, o DNA, ele é um grande banco de dados ancestral, né? E nós carregamos histórias, tanto de superações como de muitas dores, que muitas vezes definem alguns pontos de vista, mas eles não são imutáveis, né? E como que a gente rompe essa fronteira do medo, da culpa, da vergonha, do julgamento, da competição, da comparação? Muitas vezes a gente precisa nadar contra a arrebentação, porque o cérebro, dentro de todo esse conceito da neurociência que a Má trouxe, ele foi programado para economizar energia e te manter vivo, querido. Então, ele vai falar, fica aqui, mesmo que você esteja num ofurô de cocô atolado até o pescoço, porque é onde ele está acostumado. E aí, às vezes, você tá lá, né, nesse lugar inóspito, diante de um banquete maravilhoso, mas muitas vezes essa economia de energia faz com que você fale assim, não é para mim. Quando, na realidade, tudo é para você. E muitas vezes a questão da ambiência, ou seja, com quem a gente se associa, dá a força motriz, ou seja, para a gente se nutrir de coragem, passar pela fronteira do medo e entrar na zona da coragem. E aí criar novos padrões de pensamento, sentimento, emoção que vão se cristalizar numa nova realidade de vida. Entendeu mais ou menos o processo, como que ele funciona? Porque
É muito bonito, de repente, a gente ficar lá na frente do espelho dizendo frases de afirmação, sem trabalhar essas camadas inconscientes e subconscientes, né? Que eu até brinco, parece uma caixinha de Pandora, né? Ela fica ali, trancaram, jogaram a chave fora, você nunca acessa. Você pode, de repente, passar uma vida inteira sem abrir essa caixa. Mas uma vez aberta, é difícil você desver o que você já acessou, né? E aí a gente acaba pegando gosto por romper esses padrões muito antigos. E, cara, aí a gente começa a descobrir que novas associações, além dessas pessoas com quem a gente está caminhando, olhando para essa mesma direção, mesmo que cada um tenha objetivos totalmente diferentes de vida, né? A Marina tem sonhos que nem todos competem aos meus sonhos. Mas eu apoio os sonhos dela e ela também apoia os meus, né? Então, isso por si só já é uma ressonância. Lembra do que o Marcelo falou outro dia, que eu coloquei lá nos rios? Se não, corre depois lá no feed e me conta, tá? Então, a gente teve a sintonia e a ressonância para a gente caminhar juntos, operante aí por essa quebra de padrões. Então, agora a gente quer acessar cada vez mais pessoas para a gente continuar mostrando que o impossível é só uma questão de companhia. A boa notícia, gente, é que é mentira o que a gente acha sobre a gente. As pessoas não se sentem capazes, merecedoras, A gente tem uma mente ainda muito limitada. Eu ainda tenho, vocês têm, todos nós. Verdade. Porque quanto mais a gente se permite, mais você vai vendo a vida é abundante, mais amor existe, mais prosperidade, mais sabores, mais cores. Então, é gostoso olhar e falar, nossa, eu achava que eu não merecia, eu achava que eu não era boa o suficiente, eu achava... É mentira. Então, vai se tornando gostoso e prazeroso o processo. Mas, no começo, é o que a Grace estava falando. É um rio que não vai fazer mais o mesmo caminho. Então, é um exercício de fé, de coragem. E do lado de outras pessoas que te apoiem, fica muito mais confortável. Porque quando você está num meio em que ninguém acredita em você, as pessoas te subjugam, acham que você não vai chegar a lugar nenhum, você fica rodeado de uma baixa frequência e você não consegue romper essa corrente que te empreende. Agora, quando você está permeado de pessoas que olham para você e acreditam em você, acho que todo mundo tem uma amiga, um amigo, que você olha e fala, nossa, essa pessoa é tão competente, ela podia viver os sonhos dela, ela podia estar num relacionamento diferente, nanana. Só que ela não acredita, dá vontade de empurrar essa pessoa pro abismo, não dá? Fala, nossa, dá uma agonia, porque a pessoa ela não vê que ela pode muito, e você, como você gosta dela mais do que ela gosta de si mesma, você vê, nossa, é óbvio, se ela mudar a roupa, se ela tomar um banho, se ela botar um sorriso no rosto, gente, essa mulher vai ganhar um mundo, ela tem carisma, só que ela não se coloca a serviço dessa oportunidade. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz. Então a gente precisa estar rodeado de pessoas que acreditem sim que nós somos maravilhosos, que acreditem que a gente é muito bem-sucedido, que acreditem que a gente merece e que todos merecem. E daí a gente vai juntos formando essa nova mentalidade no mundo, onde todos merecem, no final todos pertencem. É uma mudança de mentalidade mesmo, que um Curso em Milagres propõe, é profundo, porque são 365 lições, ou seja, passa um ano, e quando você olha, você fala, cara, a vida é muito mais abundante que eu esperava, a vida tem muito mais oportunidades para mim, que antes eu não acessava. Por quê? Porque minha frequência, o meu autoconceito não me permitia ver. É como criança, eu gosto desse exemplo, você faz uma linda mesa de café da manhã com tudo de gostoso. Pode falar marca aqui? Pode. Tá, você botou suco de vários sabores, fruta, bolo de chocolate, croissant, tudo de mais gostoso. A criança chega e fala, não tem Coca-Cola. E ela faz um bico e senta no... Eu queria Coca-Cola, e começa a chorar. Por quê? Porque ela tá na mentalidade da escassez. Então o olhar dela sempre vai procurar o que falta. Entendeu? Então é uma questão de mentalidade. Não adianta você oferecer 50 produtos naquela mesa. Ela vai procurar alguma coisa que está faltando e vai se sentir infeliz e vai perder um dia de brincadeira
por causa disso. Você quer levar ela para um lugar muito mais legal, para um parque de diversões, só que ela vai chorar porque ela quer continuar naquela brincadeirinha debaixo do sofá. E ela ainda vai dizer que você está estragando a brincadeira dela, porque você está tirando ela debaixo do sofá, mas você quer levar ela para um dia lindo, num parque de diversões, na praia. Então é isso, é a gente conseguir trabalhar uma nova mentalidade dentro de nós, onde a gente descubra que sim, nós merecemos, como todos merecem, e a vida é abundante e está pronta para nos oferecer. Basta a gente ressoar em uma vibração que seja coerente com as coisas mais maravilhosas que a gente quer viver na nossa vida. E aí a gente vai começar a rever os nossos votos de lealdade, escolhas e uma série de coisas, porque às vezes é muito difícil a gente romper com aquele núcleo conhecido, porque você pode, de repente, do teu lado estar falando assim, mas a minha família, os meus amigos me amam. Eles estão, de repente, tentando te proteger, porque também eles só conhecem, o repertório deles é aquele. Então, ser uma ovelha negra, muitas vezes, é o grato papel da gente romper com esses velhos padrões e mostrar, inclusive, para essas pessoas que não só dá como a gente pode, como a gente também deve procurar novidades. Olha, eu devo dizer uma coisa para vocês. É tão difícil a gente falar dentro desse espaço aqui, porque a gente pisca, a gente vai ver, tá acabando, né? Mas você vai poder acompanhar um pouco mais o aquecimento de pré-lançamento do Milagre do Riso e de um curso em Milagres, onde nós duas vamos compartilhar desses infoprodutos que deve ser disponibilizado aí em 2026 para todos nós que desejamos noites melhores de sono, uma conexão com o Wi-Fi mais potente. Quem esteve comigo na Mystic Fair, inclusive no último final de semana, pôde perceber essa questão de operacionalizar uma oitava acima através da energia da alegria. E Marina e eu teremos o maior prazer em dar as mãos para a gente caminhar lado a lado, não é nem à frente nem atrás, é lado a lado, para a gente fazer essa nova corrente do bem. Dá tempo de eu dar uma ferramenta prática? Pra gente não deixar só pro ano que vem? A gente tem 3 minutos. Posso? Eu consigo. Então, respira fundo e mete marcha. Gente, pra quem tá estudando lei da atração, quem tá nessa rádio normalmente já são pessoas que querem, né? Então o querer já deve estar presente na maioria de vocês. Só que daí a gente vai fazendo as frases, né? Vai fazendo decretos e fala, cara, mas minha vida não transformou. Tem uma chave de mudança que você pode começar hoje. Não adianta só dizer, você precisa sentir que já aconteceu. Essa é a chave de mudança. Hoje à noite, antes de dormir, quando você for falar coisas que você quer, porque tem um poder muito grande fazer isso antes de dormir, verdade, visualiza e sente que já aconteceu, gente. Essa é a grande chave prática que a gente pode dar para vocês hoje. Começa 2026 já agradecendo e sentindo na pele, sabe? Se você conseguir, vai crescendo isso no coração, vai visualizando aquele seu sonho e agradecendo, agradece o universo, agradece a você mesmo, agradece a família, até que isso chega tão grande que te arrepie. É a vibração de já estar feito que faz o universo te entregar aquilo que você quer. Então não basta pensar, sente, e sente como já aconteceu, já está feito. Deixa isso expandir no seu coração e você vai ver que muitas coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida a partir de agora. Socorro! E com essa potência aqui ao meu lado, que eu amo de paixão, eu deixo o meu beijo no coração, na alma também. Que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Arrastei.